Bom dia. Bom dia. Eu quero aqui cumprimentar todos os ouvintes da Alternativa, né? Agradecer mais essa oportunidade de você dar, a gente estar aqui para tentar dialogar e debater sobre os assuntos do momento. Zé, como é que está a situação do comércio hoje aqui no município de Campo Novo? Olha, não está fácil, né? Assim como o problema da população também, né? Que está vendo, está bem preocupante já desde de um mês atrás, né? Para cá, desde o primeiro decreto do governador, inspira cuidados, porque o comércio em geral já vinha meio debilitado, né? Porque estava tentando se recuperar esse ano, estava todo mundo otimista com esse ano 2020, que era o segundo ano de mandato de governo e de presidente. Então a gente estava bem otimista, um ano eleitoral aqui no município, então as pessoas estavam mais otimistas, né? Só que daí veio esse vírus aí que acabou deixando todo mundo surpreso e sem saber muito o que fazer. Não só a prefeitura, como o nosso comerciante, é a nível mundial, né? Ninguém tem assim um horizonte certo a definir, não tem como você saber, porque não tem um histórico para você seguir para saber o que fazer. E nós aqui não é diferente. Essas restrições quanto ao acesso aos comércios, alguns teve que ficar fechado, né? Alguns ainda estão. Gente, tanto do pequeno como do grande, o problema ali não é só do pequeno ou só do grande. Tem pequeno aí que não, vamos supor, barbearia. O cara vive por dia ali, né? É o que ele arrecada no dia. Então imagina o cara ficar fechado 30 dias, como que não deve estar a situação, né? Salão de beleza também, tudo parado, que pessoas que dependem daquele giro ali para poder... Mas e os grandes também, os maiores também, né? Porque tem muita despesa de duplicata, imposto, dívidas que já tinha de anteriormente, que o cara não teve como prever esse momento. Funcionário, que tem um custo, né? O funcionário não é só o custo X, o funcionário ganha R$1.200, R$1.200. Você tem que pagar os 1.200 funcionários, você tem que pagar o FGTS, tem que pagar o INSS. Você tem um custo ali em cima do funcionário. Tem as férias, terço de férias, então tem um custo que você tem que manter. Tem energia elétrica, internet, escritório, uma série de despesas que não tem como você cortar, né? Então, e pegou todo mundo de surpresa, não teve como se antever esse problema. Foi muito de repente que ficou mais difícil para todo mundo. É isso que você falou, as pessoas às vezes sobrevivem daquilo que ganha diariamente, aí acaba vindo aí essa pandemia e tem gente que ficou pior a situação ainda, que já estava com dívidas, né? Mas o governo federal está lançando aí uns planos para as empresas. Vocês estão se programando, tem alguns comerciantes que já estão em busca desse benefício? No momento, o mais concreto é a questão da folha de pagamento, o financiamento da folha de pagamento, né? Que o governo lançou, ele cobra um juro de 3,75% ao ano, 6 meses de carência, né? E, se eu não me engano, 3 anos para pagar. Só que esse incentivo do governo, essa ajuda, não é para todas as empresas, é para as empresas que faturam de 360 mil a 4.800.000. Então nem todas as empresas de Campo Novo se encaixam nesse perfil, né? Alguns sim, mas até agora também, por exemplo, a gente que trabalha com banco, com Sicoob, ainda não chegou essa linha de crédito para o Sicoob. Não sei se ainda falta alguma normatização, né, alguma coisa, ainda não chegou. Eu cobrei isso da gerente, né, da Daiane, mas ela está correndo atrás para vir, mas ainda não chegou. Mas é uma boa coisa, né, porque por 3 meses o financiamento, o juro é bem baixo, subsidiado, né, 3,75 ao ano, 6 meses de carência, se eu não me engano, 3 anos para pagar. Não é ruim. Para pagar a folha, isso para poder evitar mais demissão do que já está tendo. Mas, como eu falei, tem esse porém, que não é para todas as empresas, é para quem fatura acima de 360 mil até 4.800.000. Agora, os outros linhas de crédito, esses nós estamos tendo um problema, porque o governo federal já liberou algumas linhas de crédito,
de crédito, 5 bilhões esses dias já para micro, pequenas e médias empresas. E só que não chegou ainda para nós na ponta do serviço, que é no caso para os comerciantes, não. Eu não sei se os bancos estão segurando, porque qual é o problema? Como está todo mundo com dificuldade, todo mundo vai procurar o crédito. Quando tem muita procura e pouca oferta, o banco já fica arredio. Sem falar que ele vê o risco que tem, né? Porque ele não sabe quanto tempo vai durar essa epidemia para saber qual é a capacidade de pagamento das empresas. Então os bancos estão segurando, estão relutando também em repassar esses financiamentos, porque por causa do risco que ninguém sabe exatamente quanto tempo vai durar. A gente espera que nos próximos dias, ainda esse mês, que tenha uma linha mais robusta de crédito, mas no momento não tem. E é como eu falei na reunião que nós tivemos com a prefeita no domingo atrasado, à noite, muito produtivo, inclusive ali no barracão da Igreja Católica, nós temos um problema mais sério em Campo Novo, que é o problema que não temos regularização fundiária. Então nós não temos acesso a todos os créditos que é fornecido para os empresários. Quando você tem regulação fundiária, você tem acesso a crédito com juros subsidiados, inclusive com carência maior de prazo para você começar a pagar, não só para capital de giro, até para construção e tudo. E Campo Novo não tem até o momento esse acesso a esse crédito. Nem banco instalado no município com estrutura nós temos de banco público, que o governo geralmente passa para bancos públicos, que é o BASA, para a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E nós não temos estruturado no nosso município nenhum desses três bancos, porque eu me recuso a falar que o Banco do Brasil tem uma estrutura em Campo Novo. Eu recuso, para mim aquilo ali é uma vergonha que teve Campo Novo, que tem, e eu teria outros pensamentos se eu fosse um administrador público, porque eu acho que esse Banco do Brasil em Campo Novo é inexistente, é um absurdo, o atendimento precário, falta de dinheiro nos caixas eletrônicos. Se fosse uma coisa privada já teria sido caçada até o alvará, na minha opinião, pelo atendimento péssimo que é o Banco do Brasil em Campo Novo. O Isaac, eu só quero fazer uma observaçãozinha aqui, que vai sair na internet o vídeo, e vocês podem ver que ele está sem a máscara ali, mas a gente está mantendo a distância, está só eu e ele aqui, e não tem como falar com essa máscara, viu gente? Não vai sair abafado o som, vai sair muito ruim. A gente tentou já, eu até falei com ele aqui, ele não ia conseguir falar com a máscara. Mas aí ele falou e não tem como. Não tem, abafa, fica muito difícil, mas a gente está tomando aqui os cuidados, tá? E estão distantes um do outro aqui. Eu só quero perguntar para vocês como é que está a situação. Os comerciantes já começaram a demitir funcionários? Como é que está essa situação? Porque a gente já está ouvindo aí nas redes sociais, em alguns grupos, pessoas falando que pessoas já estão sendo dispensadas dos seus serviços e já tem gente apavorada. Como é que vai fazer? Porque depende do trabalho. Não, isso é a preocupação nossa desde o começo e não tem como sair ileso, infelizmente. E já tem demissão, já tem notícia de alguns comércios, principalmente de confecções, que algumas pessoas já foi demitido, né? E não é só confecções, por exemplo, às vezes é um emprego, o pessoal de lanchonete, né? Isso. Esse pessoal está tudo desempregado, né? Por exemplo, o Toninho tem um pessoal que ajuda ele ali, um exemplo para trabalhar. Com certeza ele não está com força máxima, né? Tem um espetinho da Miriam também, só está trabalhando enxuto. Então, até aquele pessoal que olha, hoje é um sábado, vai dar um movimento, vem aqui para trabalhar diária. Esse povo já não tem mais, né? Ali no Dino também, sempre ele tinha no mínimo 2 pessoas de diária por semana ali, sexta, sábado, domingo. Não tem mais, esse pessoal está deixando de ganhar o dinheirinho dele, né? E outros lanchonetes, o professor Edivaldo também no EG Conveniência, com certeza ele, nos dias de pico, ele tinha os diaristas que ganhavam sua renda extra, ou ganhavam um dinheirinho. Então tem outros empregos de formas indiretas que não está tendo em Campo Novo, né? Que a pessoa trabalhava pontualmente que não está trabalhando, né?
Então é um caso preocupante, a gente fica preocupado e a gente entende que da preocupação que a gente tem que ter com a doença, mas na minha opinião, particularmente, eu acho que uma política sanitária que se tem que ter em São Paulo não pode ser a mesma de Campo Novo, de Rondônia, né? Um município, um estado que nem São Paulo, que tem uma densidade demográfica de 1.125 pessoas por quilômetro quadrado, não se pode fazer uma política lá da mesma de Rondônia, que tem 6,58 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença, 6,58 quilômetros, 6,58 habitantes para 1.125 habitantes. A diferença é muito grande. Então lá eu acho que tem que ter uma política de saúde e sanitária diferente. Aqui eu acho que tem que ter outro tipo de política. Você acha que essa decisão do STF ontem eu estava apreensivo, exatamente, foi bom você falar. Eu estava apreensivo porque eu tenho que defender o governador e a prefeita em alguns pontos, porque não depende só dela fazer um decreto, mesmo sabendo que aqui o movimento, por exemplo, das lojas de confecções é muito pouco. Entra um cliente por vez, no máximo 2, as lojas são bem amplas em Campo Novo, ventilada. Eu tenho certeza que o desejo dela e da secretária era de liberar, mas só que tinha o Ministério Público, a Defensoria Pública por trás, travando esse movimento. Né? Muitas vezes sem saber da nossa realidade. Sem saber da realidade, com certeza. Então eu concordo e eu entendo a angústia, não só dos comerciantes, como nós, por causa do emprego e da renda, como da prefeita e da secretária e dos próprios vereadores, mas só que não depende deles. Eles podiam fazer um decreto, mas seria derrubado como foi derrubado em vários municípios. Agora, com a jurisprudência que teve ontem do STF, eu acho que é uma preciosidade jurídica, porque delegou a estados e municípios as políticas de restrições, as políticas a ser feitas de restrição, tanto de comércio aberto e fechado, como questão de restrição de tráfico de dentro do município para outro município. Só ficou adentro que de estados para outro estado, não. Aí ainda ficou com transporte de um estado para outro estado, ou uma matéria de aeroporto, ficou a carga do governo federal, uma política federal de saúde. Mas a restrição entre locomoção de um município para outro, restrição de acesso a comércio, e outra coisa muito importante que ontem ficou decidido pelo Supremo, que atividades são de essencial para a comunidade local? Ficou a cargo do município defender. Que atividade? Porque, por exemplo, uma agropecuária lá dentro do município de São Paulo, provavelmente não tem muita necessidade. Mas no Campo Novo de Rondônia é muito necessário. Sim. Um material de construção lá dentro da cidade de São Paulo, quem sabe não seja de tanta utilidade. Mas em Campo Novo, como a pessoa ficou lá, tá a família em quarentena dentro de casa, quebra um cano, a família toda vai ficar sem água, né? Queimou um disjuntor, vai ficar sem energia elétrica, o pessoal do sítio queima lá um fusívelzinho que custa menos de R$5, a família toda vai ficar sem energia. Então é uma necessidade para a nossa cidade. E é grande a necessidade, porque a maioria da população de Campo Novo mora na zona rural. E eles precisam da agropecuária. Isso. Então é muito importante que o STF decidiu ontem que os municípios vai decidir que, mesmo se agora está mais flexibilizado o comércio, por exemplo, no nosso estado. Mas se Deus livre vinha a acontecer de dar uma inastrada no vírus e ter que dar uma rigidez no comércio, mesmo que tenha que dar uma rigidez e feche alguns comércios, cabe à prefeitura decidir quais são as atividades que são de extrema necessidade. Às vezes o que não é necessidade lá no Brasília, ou em São Paulo, ou Rio de Janeiro, para nós seja. Então a prefeitura, o prefeito ficou com essa responsabilidade de distribuição de decidir que atividades são de essencial para o município e quais não são. Então achei muito importante esse lastro aí. Sem falar na política de restrição a acesso aberto ou fechado, ou de acesso ao município, que ficou de competência do município e do estado, não de uma política externa de um cara lá de Brasília, por exemplo, que não sabe a realidade, que vai chegar metendo uma caneta e exigir aqui, né? Então achei que ficou importante, porque aí se criou uma jurisprudência, ou seja, se criou um amparo para os prefeitos e governador
fazer os decretos de acordo com a realidade do município. E provavelmente eles vão ter jurisprudência para, mesmo que o Defensoria Pública ou o Ministério Público entre na Justiça, ele tem argumento para rebater. Isso. Porque até ontem não tinha. Tinha que obedecer. Agora você pode recorrer com argumentos da Suprema Corte. Está decidindo. É a Suprema Corte. Então houve aí uma jurisprudência que ajuda a defender os interesses dos municípios. Aqui, tem algumas pessoas que a gente vê aí na rede social que estão reclamando aí da questão dos preços, né? Algumas pessoas que questionam isso aí. E aí são barrados na barreira da vigilância, aí são orientados a comprar em Campo Novo para poder fortalecer o comércio de Campo Novo. E aí eles, porque é muito caro, agora a gente está sendo obrigado a comprar aqui em Campo Novo. E o que você diz disso aí? Teve alguns comércios aí que está com preço abusivo? O que você acha dessa situação? Na verdade, eu dei uma olhada assim por cima nas redes sociais, né, as reclamações e as defesas dos comerciantes. Primeiro que a gente tem que contextualizar a situação. O preço nosso nunca vai ser exatamente o preço de Ariquemes. Agora, o que nós temos que contextualizar também é que o preço de hoje não é o mesmo de antes da quarentena. Então tem muita gente que dá a entender que os comerciantes muitos estão se aproveitando. Eu vi até alguns comerciantes se defendendo na internet e tal, porque houve uns aumentos de produtos e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que antes da quarentena eu não via assim tanta diferença não. Eu não via tanta diferença. Durante a quarentena eu estou vendo a diferença. Mas também, segundo eles estão falando, estão tendo dificuldade até para comprar alguns produtos, né? Então, por exemplo, e o aumento de preço não foi só aqui, é meio geral. Por exemplo, o açúcar. O açúcar foi um dos produtos que subiu bastante, mas não só foi aqui não, foi em outros lugares também. Por quê? As empresas de cana-de-açúcar, muitos delas estão preferindo fazer o álcool em gel, vender o material para fazer álcool em gel, porque está tendo uma procura muito maior, um valor mais elevado, do que ele fazer o próprio açúcar. Tanto que o governo federal já está estudando dar uns incentivos para a questão do álcool, do etanol, porque também está tendo problema de desabastecimento em alguns estados como Mato Grosso, que o etanol é forte, os produtores estão preferindo também põe a produção para álcool em gel. Então tem algumas pontualidades, né? Questão de verdura, a maioria vem do Sudeste, que está dando muita restrição de transporte. E no meu ramo também, um exemplo, eu estou tentando trazer carga, por exemplo, de produto pesado lá e não está achando caminhão. Porque os caminhões não estão querendo vir para cá. Primeiro, a questão que estão tendo dificuldade em alguns estados, porque ele vai cortar vários estados, para chegar até aqui, questão de alimentação. Então, tem a questão de alimentação. Rondônia foi feito um decreto com bastante, inclusive com críticas do Ministério Público, mas ele abriu, por exemplo, os restaurantes de beira de estrada e borracharia. Uma coisa que pensa, quem que aqui em Campo Novo vai imaginar por que tem que abrir? Antes não estava aberto. Como é que os caminhoneiros vão vir para Rondônia e não vai ter serviço de alimentação e borracharia, né? É impensável. E aí, quando deu o decreto, ninguém imaginava isso. Ele fez um decreto e ainda teve e ainda foi questionado na justiça por causa dessa flexibilização. Mas nem todos os estados têm essa flexibilização que o Rondônia tem. Por exemplo, de restaurante e borracharia na beira de estrada, né? Tem alguns estados como São Paulo e Goiás mesmo, e Rio de Janeiro, eles são bem rígidos quanto ao decreto. O Rondônia e Mato Grosso está mais flexível, por exemplo, daqui até a região produtora. Então, tem muitos caminhoneiros que estão relutando em sair dos seus lares por causa da exposição ao vírus, né, porque ele vai ter que ir, né? E também por causa de estruturação de beira de estrada que não tem, e a questão do frete de volta, porque muitas atividades em Rondônia estão paradas ou quase paradas por causa do problema da quarentena. Então, subiu um pouco o preço do frete, mesmo para aqueles que vêm. Eu falo isso porque ontem eu estava tentando conseguir um caminhão de São Paulo, de Minas Gerais para cá, e ele estava tendo dificuldade por causa que ele estava pontuando essas dificuldades, questão de beira de estrada, questão de
de risco e questão da volta que não estava conseguindo carga de volta. Então isso aí tudo sobe o preço, né? Você pode ter certeza que também a Ariquemes subiu um pouco o preço das coisas. E outra coisa que a gente tem sempre um problema que nunca vai ser o preço, mas chegando perto já está bom, é a questão que um comércio de Ariquemes, o cara compra lá 30 toneladas de leite, um exemplo, o cara põe, o pessoal reclamando, 30 toneladas de leite de caixinha, ele vai ter um preço. O Campo Novo compra 10 caixas de leite que o cara trazia aqui, é outro preço. Infelizmente, a demanda de mercado. O nosso consumo aqui é pequeno. Não adianta o nosso comerciante comprar aqui 30 toneladas de leite que vai vencer, ele vai ter o prejuízo. Então, alguns produtos, infelizmente, não tem como, ele pode fazer o máximo para chegar perto, mas não tem como chegar por causa do volume de compra de um comércio lá de fora. Agora, no momento, é porque o pessoal está saindo pouco, nem é bom sair mesmo, porque o vírus está batendo a porta, inclusive em Ariquemes. Mas as coisas, mesmo em Ariquemes, ela subiu um pouco, tá? Ela subiu por causa dessa dificuldade que está tendo de trazer produto de fora do estado. Porque em Rondônia não produz muito pouca coisa, né? A maioria de fora, aí está tendo muita dificuldade para chegar esse produto aqui. Para as pessoas poderem entender o que é demanda, quanto mais você comprar, quanto mais quantidades você comprar, você vai pagar mais barato. É assim que funciona, né, em todos os setores. E a questão do caminhoneiro, a gente fica apreensivo, né, dizendo, a pessoa está vindo de outra cidade e lá está tendo muito casos confirmados do coronavírus. E a gente já fica assim, com medo, né? A pessoa está vindo de tal cidade, e o caminhoneiro tem que passar por todas essas cidades aí. Exatamente. Você imagina um caminhoneiro que ele vem lá de São Paulo, que está dentro do foco, e às vezes ele está lá dentro de casa se cuidando, mas ele tem que se expor, né? Vai ter que entrar na lanchonete, vai ter que entrar no mercado, num posto, ele está se expondo. Então ele vê o lado dele também, o risco dele. Então ele tem risco também, né? Agora, tem pessoas que se questionam e às vezes a gente fica meio pensativo que as empresas, né, dizem que para trazer as coisas para Campo Novo ficava mais caro porque não tinha asfalto, né, quebrava o caminhão. Agora a gente está tendo asfalto e mesmo assim parece que as empresas insistem em cobrar um pouco mais caro. Será que ficou na cabeça desses empresários aí, dono de grandes empresas, que Campo Novo ainda é garimpo? Será que por que não muda isso? Porque, Isaac, a gente pode... Eu já até pensei em fazer uma matéria falando sobre isso. Tem produtos aqui em Campo Novo, tá, que a gente paga mais caro do que nos Três Coqueiros. Aí é que nem eu vou falar assim, eu quero acreditar no que ontem eu vi, por exemplo, no Facebook de alguns comerciantes reclamando. Eles alegam que é o preço. Inclusive eu vi alguns comerciantes se colocando à disposição para mostrar a nota fiscal que eles compram. Isso. Eu acho que mais é pelo volume de compra que deve estar acontecendo. Teve esse aumento sazonal por causa da quarentena e mais é por causa do volume de compra, que é um volume pequeno, por isso que é um valor mais caro e a pessoa tem que trazer até aqui. Então, eu quero acreditar nisso. Tanto que ontem eu vi alguns comerciantes colocando-se à disposição. Então, se você tiver dúvida, converse. O que eu sempre falo, desde a primeira vez que eu vim aqui, se você achar, olha, está muita diferença, chega, não tenha vergonha, chega e fala, olha, esse produto aqui eu estou achando que está mais caro que o outro. Dá para você dar um desconto? Ou por que está esse preço? Né? Às vezes pode acontecer, dar uma falta muito grande no mercado de um certo produto e a procura... Teve vezes de tomate está até 7, 8 reais, tanto aqui como em Ariquemes e em outros lugares, por causa da falta do produto. Então, às vezes, pode ser uma falta momentânea no mercado. E às vezes pode ser que a pessoa comprou mal mesmo, o comerciante pode acontecer de às vezes comprar mal, fazer uma compra ruim e ter que repassar. Então, conversa, chega e conversa no comércio que você vai comprar, olha, tá... Às vezes você pode ganhar um descontinho, ou ele pode te explicar o porquê tá mais caro, mas não tenha dúvida não, pode se perguntar, porque provavelmente vai ter um motivo, eu tenho certeza que tem um motivo, não é porque está querendo ganhar, o cara vai ganhar o dinheiro em um produto, vai se queimar o mercado inteiro, o comércio inteiro por causa de um produto que está muito acima. Eu não quero acreditar que seja isso, eu quero acreditar que ele está sendo obrigado a vender naquele preço por algum motivo. Aí você pode chegar e pergunta, você é cliente, chega e pergunta, tira dúvida com o comerciante.
né? Para sair Teve alguém que uma vez parou na rua e falou, Zé, eu tenho espaço lá na rádio? Eu falei, ó, dentro do meu programa você tem. No outro horário você vai ter que ver com o diretor, mas dentro do meu eu abro espaço para você. Não é porque eu comprei carne no comércio aí era tanto, comprei no outro é tanto, mas você abre mesmo, cara, porque você tem aí os apoiadores, eu falei, não, converso com os meus apoiadores direto, a gente conversa, a gente tenta levar sempre o melhor para vocês têm que falar, vocês têm que falar. Agora, eu sempre digo, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, as pessoas acham caro comprar em Campo Novo, né? E vão comprar em Ariquemes. A demanda só vai diminuindo. Quanto mais pessoas comprar fora da nossa cidade, vai diminuir. O cara vai comprar, você vai comprar uma carga de cimento, aí o cara fala, quanto você vai levar? Ah, preciso só ir no meio caminhão. Vai ter dificuldade, vai sair mais caro, porque vai embutir o preço do frete ali, né? Então, quanto mais pessoas comprarem fora do município de Campo Novo, corre o risco de ter menos emprego dentro da cidade e corre o risco também de se ficar mais caro. E não é uma coisa que a gente fala porque está no meio do comércio, não, trabalhando com os comerciantes, é porque é a realidade. Quem parar para pensar vai perceber que é assim que funciona a coisa. Eu quero dizer o seguinte, que quanto mais volume de venda dos comércios, mais volume de compra ele vai ter condição de pichinchar e ter um preço melhor. Ele tendo um melhor valor de compra, com certeza vai ter um melhor valor de venda, vai repassar. E eu quero dizer também para a população o seguinte, que esses comércios é o que mantém Campo Novo. O segundo maior empregador de Campo Novo, tirando a prefeitura, é os comerciantes. Isso. Então, às vezes você critica, mas às vezes tem um parente seu lá, tem um amigo seu, tem um sobrinho, tem um primo, tem um tio que trabalha e depende desse emprego. Às vezes diretamente e às vezes indiretamente também. Às vezes a pessoa que está trabalhando lá está pagando uma babá para cuidar do filho dele. Às vezes é teu parente a babá. O cara que vai carpir o terreno, que vai passar um veneno, que vai fazer uma obra lá de um muro, de uma coisa, às vezes é teu parente. Então não é só o emprego diretamente, tem o indiretamente também. Se ele tiver a renda, ele vai poder desenvolver a atividade dele, vai poder gastar na cidade com outras coisas. Às vezes você é um cabeleireiro e reclama do preço do mercado. Mas aí o funcionário do mercado precisa de ganhar dinheiro para poder cortar cabelo no seu salão. Como é que ele vai fazer para cortar o cabelo se ele não ganha o dinheiro dele? Então a economia é uma roda, todo mundo depende de todo mundo. Então todos os comerciantes têm os seus funcionários e que gastam em outros comércios e com outras pessoas, desde cortar o cabelo, fazer uma unha, né? Fazer um serviço de obra. Então o dinheiro gira aqui. Se ele não tiver empregado, como é que ele vai fazer um serviço? Né? Como é que ele vai contratar você para fazer alguma coisa para ele lá, de servente de pedreiro, babá, de fazer unha? Então o dinheiro gira na cidade. Então todo mundo depende de todo mundo. É que nem eu estava falando, eu vi alguns comerciantes meio insensível. Não vi todo mundo, não vou falar que a maioria, mas eu vi alguns comerciantes insensíveis àqueles que estavam fechados. Eu fiquei super preocupado. Eu dialoguei desde o primeiro dia com a prefeitura, com o prefeito e com a secretária para ver um modo de resolver isso o mais rápido possível. Porque para mim afeta ver a Ângela fechada, a Loja Plural fechada, a Company fechada, a IC Modas fechada, a Natilê, a The Rose fechada, porque aquilo ali é os empregos que estão parados, que provavelmente sejam meus clientes, que está sem ganhar o dinheirinho dele, que é meus clientes, que é cliente dos outros materiais de construção, que é cliente dos mercados. Imagina um tanto de gente parado. Então o pessoal da Navalar parado, o pessoal da Paraná Móveis parado. Então são empregos que estão em risco e outros já até perderam e que são potenciais clientes nossos. Então eu tenho que se solidarizar pelo problema de quem não está podendo trabalhar, né? Os salões, né? Tudo fechado. Imagina quantos salões tem em Campo Novo, tanto masculino como feminino, fechado. São clientes de todos os comerciantes que estão parados. O cara que tem um salão masculino, ele é um potencial cliente meu, um potencial cliente dos mercados, posto de gasolina. Você acha que o posto de gasolina desde o começo nunca não fechou? Você acha que não teve queda grande de venda no posto? Com certeza, porque todo mundo parado, né? Então, prejudica todo mundo. Mesmo os que estão abertos estão sendo prejudicados porque a queda foi muito grande de venda.
e os que estão fechados nem se fala. Então é motivo de todos se preocupar e a gente tem que ter empatia, né? Eu acho que talvez esse seja um dos problemas, uma das lições que essa pandemia trouxe para o Brasil e o mundo. A gente tem empatia, ou seja, a gente se colocar na condição do outro, se colocar na posição do outro e tentar ver a realidade e o sofrimento do outro, né? O cara, não, tem que fechar mesmo, não sei o quê. Tá, e o pedreiro, como é que faz se fecha tudo? Porque ele depende de ele trabalhar, muitos trabalham por dia para trazer o pão de cada dia, né? E o salão, como é que o cara vai sobreviver? Porque ele depende de cortar o cabelo lá durante o dia para chegar no final do dia e ter o dinheiro para sustentar a família. Então, tem que ter os cuidados, mas a gente tem que ficar agoniado e angustiado pelo sofrimento do próximo. Tem que ter empatia de saber que todos estamos no mesmo barco, temos que ter os cuidados, mas todo mundo precisa trabalhar. Eu sempre falo aqui na emissora que é fácil eu abrir a boca aqui e falar, fica todo mundo em casa, e lembrar que o meu salário vai sair no final do mês, sou concursado, meu salário vai sair de boa, e o salário daquelas pessoas que precisam trabalhar, que nem teve gente que entrou em contato comigo e falou, pô, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar na diária, tem gente aí que não está pagando nada. Então a gente tem que pensar nessas pessoas, tem que pensar no nosso semelhante, né? Porque senão tem gente que acaba esquecendo que ele está no mesmo barco, fica torcendo o navio afundar, mas ele está junto. Está junto, está no mesmo barco. Ele pode até ser que vai demorar um pouquinho para ele afundar, de repente ele consegue, né, subir naquela parte que está demorando a afundar, mas ele vai afundar também, cedo ou mais tarde vai afundar, porque se continuar essa crise, o funcionário público também não vai receber. Não. Vai faltar dinheiro para pagar o funcionário público. Isso é uma boa observação que você falou. Por isso que é uma preocupação da prefeitura, de todos, porque é o seguinte, esses problemas que está tendo da quarentena, de fechar dos comércios, e inclusive alguns tributos, a maioria dos tributos federais e estaduais foram prorrogados por causa do problema de pagamento, isso tudo vai afetar diretamente ao FPM do município, a arrecadação do município. Então, não tenham dúvida que vai despencar, infelizmente, a arrecadação do município. E despencando, com certeza a prefeitura vai ter muita dificuldade em honrar os seus compromissos básicos. Não vou falar de obras, não, vou falar básico, que é o funcionalismo público. Provavelmente vai ter dificuldade, vai ter que fazer alguns ajustes aí. Porque não tem como ninguém ficar imune a esse problema. Esse problema, infelizmente, ele afeta a todos. É um problema do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Não tem como ficar inerente a esse problema. É igual o Zé falou, não adianta falar, é muito fácil criticar porque eu sou funcionário público. Aí eu posso ficar em casa, mas pode ter certeza que, infelizmente, todos vão ser afetados uma hora ou outra, porque a prefeitura não vai ter condição de honrar religiosamente todos os seus compromissos com a queda enorme que está tendo de arrecadação, tanto no município como no país inteiro, porque depende só da arrecadação no município, mas ela depende, município pequeno igual ao nosso, do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e é de acordo com a arrecadação. Agora, tu imagina o governo federal fazendo um monte de ajustes e prorrogando um monte de tributos, quanto é que vai vir para o município de arrecadação. Então é um caso preocupante que tem que ser para todo mundo. Não é que a gente é contra a quarentena, não. A quarentena foi feita, o objetivo principal é para dar tempo para os governos se estruturar, porque o vírus é uma realidade e mais cedo ou mais tarde vai chegar, infelizmente, mais forte ou mais fraco, mas vai chegar. A quarentena, o objetivo principal é para dar tempo para os governos municipais, estaduais, federal se estruturar a saúde pública para receber e para todo mundo não precisar ao mesmo tempo do serviço de saúde. Mas já tem um mês, então já estão até que bem estruturado. Rondônia, pelo que a gente lê, não é um estado dos piores do Brasil. Tem muita fake news que você vê em rede social, não vai nessa. Rondônia, a questão de oferta de leito,
por habitante é um estado que está bem servido, tá? Porque Rondônia, lembrando que tem 1.700.000 habitantes. Então, às vezes você olha, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado hoje que, além de ter muito mais casos, gera muito mais preocupação pela população ser mais horizontal, ou seja, mais junto, mais prédio, mais questão de bairros mais humilde e tudo, uma população mais junto, e a questão da saúde pública lá, por habitantes, ser mais precária que a nossa. Nós hoje temos uma oferta de UTI no estado que não perde para outros estados não, tá? Se informe, não vai ficar olhando em rede social não, você pode estudar que o Rondônia não está tão ruim não, de oferta de leitos e respiradores, está dentro do programado. E como nós temos uma população bem espaçada, principalmente na zona rural, no estado inteiro, então eu sou do grupo dos otimistas. Eu acho que Rondônia, se Deus quiser, e todo mundo se cuidando, ela não vai dar essa explosão como os pessimistas estão achando, não. Agora cada um tem que se cuidar, né? Lavar as mãos, se você não tiver álcool em gel em casa, pode lavar as mãos. Saiu, lava as mãos, chegou, lava as mãos, entrou no comércio, todos os comércios Campo Novo, isso é uma coisa que a gente vem cobrando sempre, tem sempre álcool em gel no lugar de visibilidade. Se chegou no comércio, vai lá e passa um álcool em gel na mão. Saiu do comércio, passa também, na hora de chegar, não sei, passa a mão, passa o álcool em gel para você ficar desinfetado ali certinho. Tem alguns comércios que colocou até umas pias por lá de fora dos comércios, para mesmo que você estiver passando na rua, você pode chegar lá na pia e lava a mão, né? Se higiene, esse é o principal meio de não ter contato com o vírus, é de higiene. E outra coisa muito importante, que eu até conversei ontem com a secretária de saúde, que a gente deve cuidar. Eu acho que nesse ponto o Campo Novo está se cuidando até mais ou menos, que é a questão de não ter aglomeração. Agora, a preocupação é que a gente está devendo, que eu acho que a gente pode melhorar, é a questão de visita de outras pessoas no nosso município. Essa é uma coisa que a Secretaria tem preocupação, a Prefeitura tem preocupação e nós comerciantes temos preocupação. Então tem muita gente de lugares de foco, como por exemplo Porto Velho, que está vindo para cá, às vezes burlando a barreira, né, e vindo para o município. O que a gente fala, não procure não receber, não conversar para não vir esse pessoal para cá. E se alguém souber que veio ou que está em Campo Novo, ligue para a Secretaria de Saúde para tomar as providências, né, para deixar em quarentena e tudo. O problema mais é os visitantes de fora, que eu acho que a gente tem que ter um controle melhor ainda. Porque em Campo Novo, se todo mundo se cuidar aqui, o vírus só chega aqui por alguém. Não tem como chegar pelo ar sem alguém. Verdade. E provavelmente, se tiver que vir, é por visitante. Então agora não é hora de visitar ninguém, principalmente de fora para cá. Então não vamos incentivar o pessoal a vir. E se algum ouvinte souber de alguém que veio de fora, principalmente dos lugares onde tem foco, principalmente hoje Porto Velho, que é onde tem a transmissão comunitária, avise as autoridades de saúde para tomar as providências, para pôr as pessoas em quarentena, para não ter perigo de propagar esse vírus dentro da nossa cidade. E a pessoal da saúde, a Secretaria de Saúde, junto com a vigilância, está fazendo a parte deles. Eles já colocaram a barreira aqui, na chegada de saída, né, para Buritis e na saída para Ariquemes. Então, temos aí, na saída para Ariquemes e na saída para Buritis. Mas é igual você falou, tem gente chegando fora do horário. Acho que eles atendem ali até, não sei se é 11 horas ou 8 horas, não sei qual horário eles estão atendendo. Estão ficando, né, na parte da noite, e a gente está sabendo aí que está chegando gente depois desse horário. As pessoas estão deixando para chegar depois do horário onde não está tendo barreira mais. Nós temos que todo mundo se conscientizar. Tipo, a prefeitura está fazendo a parte dela, fazendo o que pode e o que não pode, com essas barreiras sanitárias. O pessoal de Campo Novo, tudo bem, você pode ir. Agora o pessoal de fora, eles estão controlando o que pode, eles estão fazendo a parte dele. O poder público de Campo Novo está fazendo o que pode para esse vírus não chegar aqui.
né, se cuidando, explicando, põendo carretinha na rua, com as barreiras, a prefeitura tirando todas as dúvidas, com o número de telefone já disponível para poder tirar as dúvidas e tal. E agora cabe a nós a conscientização da população para poder se policiar e policiar inclusive os vizinhos. Questão de visita de fora do Campo Novo. Principalmente de áreas de foco, que hoje é Porto Velho, que tem a questão da transmissão comunitária, que é da onde que não sabe de onde veio, né? Porto Velho está desse jeito. Então, se você souber de alguém que veio de Porto Velho, principalmente, comunique à Secretaria de Saúde que ele vai tomar a providência, que eles estão um órgão competente e treinado para poder proceder numa situação dessa. Isaac, eu deixo você com as suas considerações finais. O tempo passa rápido aqui, faltando apenas 4 minutinhos para a gente encerrar o programa Manhã Sertaneja. Pode ficar à vontade com as suas considerações finais. Eu queria deixar uma mensagem para a população: o seguinte, isso aqui é um problema que ninguém estava preparado. Eu vou até ler aqui para vocês, que eu achei interessante, até compartilhei no Facebook. Tá? Então eu vou ler. É de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Mário Sérgio Cortella. E ele escreveu aqui, tem muita gente compartilhando, eu achei interessante. Aquele que tiver a real solução para esse problema, que atire a primeira pedra. Atire no prefeito que fechou a cidade e mandou todo mundo para casa. Atire no presidente que pede para abrir a cidade e voltar ao trabalho. Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso no sistema de saúde. Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina, prevendo o colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vai morrer quantas pessoas? Se ficar em isolamento social, vai morrer quantas empresas? Vou responder: ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão. Não, a culpa não é do prefeito. Não, a culpa não é do governador. Não, a culpa não é do presidente. Nem dos médicos, nem dos economistas e nem do ministro da Saúde. Eles estão tão perdidos quanto todos nós. Tão perdidos quanto Donald Trump e todos os líderes mundiais. Fomos pegos de surpresa, sem nenhum manual de procedimento. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza. Então, quem sabe não é hora de parar de perder tempo, atirando pedras e dando palpites, e começar a orar. Orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os amigos e a família. Chega de ódio. Talvez seja essa a solução. Então, acho que é hora da gente orar mais. Quem é evangélico, quem é católico, rezar mais, que é a mesma coisa. A gente pedir a Deus para que ache uma solução, procurar entender mais nossas autoridades municipais de saúde, entender mais o prefeito, entender mais o governador, o presidente, que todos estão preocupados com o bem comum. E ninguém tem uma solução porque isso foi pego todo mundo de surpresa. E a gente não deve ter, eu acho que histeria também, ficar com excesso de preocupação. Vamos procurar fazer alguma coisa diferente, não ficar só na televisão ou só nas redes sociais vendo notícias negativas. Vamos tomar cuidado, sim. Procurar ficar em casa, sim, principalmente para o grupo de risco, evitar o máximo de sair. Os comerciantes já estão todos, a gente conversa no grupo, incentivando a entregar a mercadoria. Então, se você precisar de uma mercadoria, embora seja de um valor pequeno, pode ligar, que todos estão instruídos a procurar mandar, através dos seus colaboradores, a mercadoria até você. Você tem que evitar de ficar entrando em contato nos comércios, principalmente o pessoal do grupo de risco, né? Mas que a gente não tem esse cuidado, mas que a gente não tem histeria, porque senão daqui a pouco vai ter uma grande população em depressão, com outros problemas de saúde. E, em vez de a gente sair do problema, pode entrar num outro igual ou maior, como a depressão, como o desemprego. O remédio não pode ser mais forte do que a cura, ou do que a doença, quer dizer. Então não se pode matar a vaca por causa do carrapato, senão daqui a pouco a gente fica sem o leite. Então tudo tem que ser dosado, com cuidado, mas a gente não pode ter essa histeria toda, senão daqui a pouco a gente vai ter outros problemas que podem se agravar mais para frente.
Isaac, muito obrigado pela sua participação aqui. Quero agradecer você por ter atendido o nosso pedido e abrir o espaço sempre aqui para você. Precisando, é só nos procurar. Eu que agradeço a oportunidade e aos ouvintes. Bom, gente, encerrou o nosso tempo aqui. Chegou a hora de ir embora. O programa Manhã Sertaneja chegou ao fim. Mas eu sempre digo que o meu programa fica bem produtivo quando a gente tem uma entrevista aqui na emissora, traz uma pessoa para poder estar falando a respeito de um assunto. E o assunto principal, o assunto que está em todo meio de comunicação, é o coronavírus. Agradeço a você pela sua participação, desejo para você uma ótima quinta-feira, se cuide, você que é do grupo de risco, mais cuidado ainda, viu?